Eu acredito que a dor de uma separação pode ser um ponto de partida para uma grande transformação na sua vida. E hoje eu estou aqui na casa da Rosana Braga, que é psicóloga, escritora de 9 livros sobre relacionamento e criadora de um programa que chama Desperte a Diva em Você. E nesse bate-papo, a Rosana vai falar pra gente qual foi a grande oportunidade que ela viu na história de separação dela, que fez com que a jornada, o caminho dela até a Rosana que ela é hoje, fizesse toda a diferença na vida dela. Rô, muito obrigada por me receber aqui na sua casa. É um prazer, você é muito querida. Obrigada. Rô, eu queria que você contasse um pouco como que foi o teu primeiro relacionamento, esse que você passou por um divórcio, né? Como que foi? Que idade você tinha? Como é que você começou? Contasse um pouco, assim, pra gente poder entrar um pouco na tua história da tua separação e entender um pouco esse contexto, né? Então, Lia, é legal, porque eu tô aqui imaginando que quem vai assistir a gente são suas meninas, né? E suas meninas muito provavelmente estão passando por um momento de dor, de dúvidas, de crenças limitantes, de, enfim, vários conceitos que terminam muitas vezes minando a autoestima, minando motivação e tudo pra acreditar que um grande amor é possível, talvez novamente, né? E eu gosto de começar dizendo assim que nunca é fácil antes de ficar fácil. Só que quando a gente olha alguém bem sucedido, quando a gente olha alguém feliz, que deu certo no amor, a gente acha que a pessoa tem alguma coisa que a gente não tem, né? E a gente acha que com ela, ok, mas com a gente não. Então é bem legal contar essa minha história, porque assim, eu me casei com 21 anos. Numa situação totalmente inesperada, maluca, porque eu fui noiva dos 17 aos 20, de um rapaz com quem eu não me casei. E aí me apaixonei pelo pai do meu filho e fui morar com ele, indo contra tudo que eu pensava sobre amor e casamento, mas eu estava super envolvida naquela relação. Ele tinha 14 anos, tem, né, 14 anos a mais que eu. Eu tinha 21, ele tinha 35, ou seja, ele era muito mais determinado, experiente e tal, e foi conduzindo a situação e eu fui me deixando levar, entre aspas. Claro que em nenhum momento ele me forçou a nada, mas, né, fui me deixando levar por tudo aquilo. E aí a experiência durou 3 anos, eu me separei com 24, engravidei aos 21, meu filho nasceu, eu tinha 22, e ainda era muito imatura para todos esses acontecimentos, então muita coisa deu errado, né? Muita coisa saiu como eu não esperava ou não saiu como eu esperava, enfim. Eu nem sei se eu tinha algo esperado que pudesse ser real, eu tinha uma idealização de casamento, né, e tal. E lidar com que a sociedade fala, que a nossa cultura fala, né? Que a gente é preparada para casar e não para separar. Exatamente. Né? Ninguém fala assim, mas se um dia você vier a separar, pode acontecer. O casamento, ele não é um destino final. Ele é um processo. Exatamente. Né? Então, ele pode ter começo, ele pode ter um meio e pode vir a ter um fim. Sim. Né? E tá tudo bem, pode ser leve, né? Mas não é, né, Rô? Não. Porque a gente já cresce acreditando que é o nosso destino final. E se não for, é porque deu muito errado. Sim. Né? Até isso fica tão claro, né, Li? Porque por mais que hoje em dia a separação esteja até muito fácil, muito mais fácil do que já foi um dia, e os casais até desistam muito antes do que antigamente se desistia, mas não tem uma visão positiva sobre o final. Ainda tem essa dor da frustração, do fracasso, da incompetência. Exatamente. E a gente tem muita dificuldade ainda de entender esse fim como uma possibilidade de um grande aprendizado. Exatamente. Como uma possibilidade de algo muito melhor. Não se desfazendo da pessoa anterior, a gente não está nem aqui falando de ex, a gente está falando da gente mesmo. De como foi o nosso processo dentro dessa relação que não durou o quanto a gente imaginou que duraria, ou o quanto de expectativa a gente colocou, né? Então, eu diria assim que no meu caso, teve muita frustração. Eu saí desse casamento com um filho de 2 anos, eu tinha 24, e eu carregava muitas crenças no sentido de sou uma incompetente, não sou capaz de segurar meu marido, embora tenha sido uma decisão tomada por mim, mas isso me gerou também muita culpa. Sim. De não conseguir ficar, não conseguir fazer dar certo. E ainda mais isso, assim, né? Fui eu que quis sair, tiveram as cobranças. E a culpa, né? Exatamente, muito grande. E tem filho que a gente tem que dar conta, no sentido até de quando ele pergunta cadê o papai, que o papai não vai morar mais com a gente, né? Enfim, todas essas questões.
E então eu achava que nunca mais ninguém ia olhar para mim com respeito, porque eu era uma mulher separada e com filho ainda. A autoestima foi no pé, eu não me sentia digna de ser amada. Eu, inclusive, ficava pensando, bom, se esse não deu certo, o próximo também não vai dar. Eu sou tão nova e tô fadada a não ser feliz no amor. Desperdicei minha grande chance, exatamente. Então, assim, tinha um buraco, vamos dizer assim, um abismo muito grande entre quem eu era e quem eu gostaria de ter sido. E, assim, no meu caso, isso virou, graças a Deus, né, assim, o grande boom da minha vida, porque a questão era tão profunda de o que foi que eu fiz de errado, o que foi que deu errado, que eu já estava num processo de terapia, num processo de autoconhecimento muito, muito bom. Mas isso, aliado à minha carreira, digamos assim, eu já era formada em jornalismo, eu me formei com 21, né? E eu amava escrever, então eu trabalhava com revistas nas bancas de jornais, até que um dia, 2 anos depois que eu tinha me separado, o editor dessa editora, o dono da editora, na verdade, falou, você não quer lançar um livro? E eu perguntei, sobre o quê? Ele disse assim, do que você quiser. E aí, meu Deus, era uma oportunidade maravilhosa. Era óbvio que eu queria lançar um livro, né? E eu fiquei pensando do que, e era aquela época, eu não sei se você lembra que a Mônica Bonfiglio estava lançando vários livros sobre alma gêmea. Eu acho que eu lembro, sim, de alguma coisa. Faz tempo, né? Isso foi em 99. Mas eu acho que eu lembro de alguma coisa. Então, eu ficava muito pensando assim, que as pessoas querem muito encontrar uma alma gêmea. E essa alma gêmea, que a gente idealiza, né? É uma pessoa maravilhosa, divertida, linda e tal. Mas a gente não compreende muito o que é isso que a gente está desejando. Porque se é uma alma gêmea da nossa, a gente também teria que ser tudo isso. Só que a gente fica esperando isso, encontrar isso no outro e muitas vezes não se prepara para ser alguém assim. E também não lembra que o caminho é de mão dupla. Quer dizer, se a gente está buscando alguém interessante, bonito, bem-humorado e tal, também tem alguém buscando uma pessoa assim, né? E aí eu lancei Alma Gêmea, você está pronta para ser encontrada? Porque eu acho que era a pergunta que eu fazia para mim. Eu quero muito ser feliz no amor, eu quero muito ter uma nova oportunidade, um casamento que seja bem sucedido, mas será que eu estou pronta? E acredito que aí veio todo o processo de descoberta de qual foi a minha parte, né? Assim, então, foi um processo. Nossa, isso é lindo. Isso é lindo, assim. Isso é uma das questões que eu procuro trabalhar dentro do programa já logo no início, porque eu acho que sempre quando um relacionamento acaba, a gente tende a procurar quem foi o culpado. Né? E o culpado é sempre o outro, né? É sempre o outro, né? É mais fácil você apontar. Exatamente. Né? E aí eu sempre falo assim, não interessa se você acha que 97% da culpa foi do outro e 3% só foi você. Se você nesse momento não aproveitar esse momento para olhar para esse 3%, ver onde foi o que aconteceu? E não é olhar um olhar de julgamento, né? Quem é a vítima e quem é o culpado. Não. É um olhar para te trazer consciência. Exatamente. Né? Até para que você não repita os mesmos padrões nos próximos relacionamentos. Porque é muito provável que se nesse momento você não tiver esse olhar para dentro de você e para o que aconteceu até então, você vai repetir isso. Né? Exatamente, Li. É assim, eu costumo dizer que a vida funciona assim, existe um eu, o outro e uma combinação entre esse eu e o outro que é a relação. Por isso que às vezes a gente está numa relação ruim, a gente fala assim, mas eu fico brava ou eu sou mal-humorada porque o outro faz isso. Eu reajo dessa forma porque o outro fala desse jeito. Eu só brigo porque ele me provoca. A gente fica achando que a gente só reage a tudo. E mesmo que fosse mera reação, quer dizer, é o jeito que a gente está lidando, é a parte que a gente está dando nessa combinação do eu e o outro, né? Enquanto a gente não percebe isso, fica muito difícil se dar conta de como a gente pode ser diferente num próximo relacionamento. E ainda lembrando que, assim, por mais que esse próximo outro seja diferente do primeiro outro, vai ser uma combinação também que vai ter dificuldades. Então, assim, a grande sacada é essa, é descobrir qual é o padrão que eu tô levando. No meu carrinho, porque a gente carrega um carrinho de tralhas, né? E vai puxando. E quanto mais a gente tem essa tendência a ficar apegada ao passado,
a ficar culpando pai e mãe, a ficar trazendo todas aquelas coisas que a gente entende como ruins que aconteceram na nossa vida e a gente vai botando nesse carrinho de tralha, a gente tá puxando o carrinho. E quando chega uma outra pessoa, a gente quer que a outra pessoa carregue pra gente, né? E a gente nem se dá conta que tá jogando esse carrinho nas costas do outro. E aí fica tudo um grande peso, começa a minar a energia, a motivação, porque a paixão acaba também, né? E aí, quando vai ver, a gente de novo começa a dizer, não tenho sorte no amor, tenho dedo podre, né? Então, foi fundamental, assim, ter lançado esse livro e depois ter me tornado uma escritora sobre relacionamento. A partir de 2002, eu comecei a lançar artigos semanais sobre relacionamento na internet. Depois, em 2002, lancei o segundo livro, o terceiro, até chegar nesse 9º de hoje. Quer dizer, tudo isso serviu como ferramenta, como conteúdo de transformação. Quer dizer, eu costumo dizer que essa até é uma frase, se eu não me engano, é da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que a gente ensina aquilo que a gente precisa aprender. Com certeza. Né? Então, quer dizer, se eu me tornei uma escritora sobre relacionamento, é porque em algum momento essa foi a minha maior dor. Essa foi, assim, eu diria assim, teve até um outro relacionamento depois, que não deu certo também, que foi tão doloroso que eu cheguei, foi a única vez que eu entrei num processo depressivo mesmo, tive até que tomar medicamento, que foi esse relacionamento intermediário, e que eu pensava assim, cara, como assim? Eu escrevo sobre relacionamento, eu ensino as pessoas, elas me escrevem dizendo, nossa, meu casamento melhorou muito, depois que eu te conheci, eu consegui um relacionamento bacana e tal, e isso não tá funcionando pra mim. O que tem errado, né? Quer dizer, as pessoas, a história sempre tem dois lados, né? Então, quer dizer, eu me tornei escritora de relacionamento e sendo uma mulher separada. Eu não tinha casado de novo. Então, claro que quando eu ia na... necessidade sua de entender tudo isso. Sim, mas que existia uma cobrança, porque toda vez que eu ia dar uma entrevista, por exemplo... Você é casada? Exatamente. E não era, né? E tinha que dizer que não era. E, claro, né? Não dava para inventar uma situação. Mas... Aí eu fui entendendo que eu poderia compreender de tudo aquilo, porque eu já tinha passado por um casamento, eu já tinha passado por muitas dores que eram comuns às minhas leitoras, e que eu tinha que compreender também que o meu processo não tinha terminado. Então existia, claro, uma esperança muito forte dentro de mim, que um dia eu ia dar certo no amor. E cada vez mais eu fui chegando perto disso. Eu me lembro que esse processo depressivo eu passei em 2006 por conta de um relacionamento que tinha acabado em 2003. Quer dizer, então a gente vai arrastando dor até uma hora que se explode, né? Com certeza. E aí depois que eu também mergulhei nessa dor e pensei, qual é a minha parte nisso? O que foi que eu fiz? Porque eu achava que eu estava pronta para esse segundo relacionamento. Já que eu tinha entendido tanto do primeiro, da dor do primeiro. E descobri que não, tinha feito várias coisas erradas de novo. Não estou dizendo também que a culpa foi só minha, nunca é, né? É da combinação. Mas, já que focar na culpa do outro não faz nenhum sentido, porque não resolve nada, isso é com o outro, ele que vai ter que se resolver, né? A gente tem que se focar na gente. E só assim a transformação pode acontecer, o crescimento pode vir e a mudança, de fato, pode acontecer. Então, veio 2007, 2008, eu estava no auge de felicidade comigo mesma, de autoestima. Eu estava com uma autoestima elevadíssima, estava super bem. E no final de 2008, conheci o meu atual marido, né? E em 2009, a gente começou a namorar e a gente fala que a gente casou já no primeiro dia. Então, assim, aí voltando, eu já até contei essa história para as minhas leitoras, em e-mails e vídeos e tal. Então, quando a gente faz essa retrospectiva e tal, a gente entende que não dá para ser feliz de novo se não passar por esse processo. Se continuar dizendo, deu tudo errado, porque o outro foi isso, porque o outro foi aquilo, ou se martirizando, se vitimizando, né? No sentido de que eu não nasci para isso, eu sou uma fraude e tal, né? Ou às vezes, o que acontece muito primeiro assim, né? Se o casamento acabou, então foi um erro. Então tudo que foi de acerto até ali, você esquece. Exatamente, você anula, né? Foi um erro e aquilo. E aí o que acontece também a partir de ali, então você só foca no erro, então você faz um recorte de toda a relação que você teve, e às vezes essa relação foi uma vida juntos, né? Sim. Tem filhos, tem toda uma construção juntas, e aí você fica naquele recorte, você se apega naquele recorte, que é o quadro da separação, que não deu certo, ou às vezes pode ser uma traição por uma das partes, e aí
toda a tua história junto com aquela pessoa se resume àquele ponto. Né? E aí você se torna uma vítima daquilo ali. Sim. Nossa, mas eu vivi a vida inteira porque ele não me desrespeitou, porque eu sou uma pobre coitada, enfim. E as pessoas, enfim, se vitimizam a vida inteira ao invés de fazer esse olhar. Né? E aí, enfim, acaba do jeito que acaba. Sim. Mas enfim, Rô, nesse teu processo todo, tinha duas coisas que eu queria saber de você, assim. Se quando você se separou, qual foi o teu maior medo? Se tinha uma coisa assim que você acordava de manhã e você falava assim, como eu vou dar conta, como eu vou esperar? E a segunda coisa é como foi que você lidou com o teu filho? Porque você tinha um filho muito pequeno. Sim. Né? Como foi que você lidou com essas duas coisas? Então, o meu maior medo era nunca mais ser feliz no amor. Eu achava mesmo que eu tinha usado a minha chance, usado a minha grande chance. Agora que eu não teria uma nova chance, porque eu realmente vinha de uma criação muito católica, muito rígida, tinha aquele conceito muito de pecado e tal. E uma mulher separada com filho, não, na minha cabeça, assim, não era digna de um amor, né? De um novo casamento, de uma história que fosse bacana. Eu tô achando porque é a mesma coisa que eu senti. Sim, então, crenças são fortíssimas. Enquanto você não trabalha isso e entende que você está acreditando nisso, mas você pode acreditar em outra coisa. É uma escolha. Exatamente. Não Só é uma que realidade. quando a gente mergulha numa crença, parece que nenhuma outra faz sentido, né? Por isso até que eu digo que eu comecei a terapia com 22 e olha, foi... Eu digo que entre idas e vindas foi aí 12 anos de autoconhecimento profundo e assim... Pra você superar. Exatamente. Pra você se erguer, pra você se reconstruir. E para mudar as crenças, né? Para entender que eu era, sim, digna de um grande amor. Então, esse era o meu maior medo. Tá. Não consegui ser feliz de novo no amor. E com o meu filho, assim, naquele momento, como felizmente a minha relação com ele, em relação ao filho, sempre foi muito boa, a gente sempre conseguiu conversar, tanto que ele ia nos aniversários, quando o Vinícius fez 2, a gente tinha acabado de se separar, e ele foi na casa dos meus pais, e 3 e tal, então isso facilitava muito, porque a gente entendia que apesar de toda a mágoa, de toda a frustração, de todas as brigas, o Vinícius não tinha que pagar por isso, e ele merecia ter pai e mãe ali, e... Então isso facilitou, mas quando o Vinícius chegou 4, 5 anos, que já fazia até um tempo que eu estava separada, ele começou a, como ele foi para a escola com 3, ele começou a ter perguntas. Você nunca mais vai voltar com meu pai? Mas meu pai não pode morar com a gente de novo? Ah, mas eu queria muito que você casasse com meu pai. Então, eram coisas que ele trazia e que aí naquele momento eu me vi tendo que lidar com aquela situação. De explicar, a mamãe e o papai vão estar sempre aqui por você, mas que, né, marido e mulher. Então, assim, eu acredito que foi a disponibilidade de ser muito sincera sempre, claro, usando uma linguagem adequada para uma criança de 4, 5 anos, né? Mas essa poder falar com ele sobre o que tinha sido, sobre qual era o meu sentimento, qual era o sentimento do pai dele, que ele podia fazer qualquer pergunta e tal, isso facilitou muito. Então, por mais que seja doloroso a gente frustrar o filho nesse sentido, né? O Vinícius cresceu um menino muito consciente da verdade, assim. Hoje ele fala, ele vai fazer 21 anos daqui a pouquinho, e ele fala para a namorada, para os amigos, assim, quanto foi importante ele sempre ter a verdade da mãe e do pai, por mais que fosse difícil ouvir, mas que ele nunca teve que pensar, ah, meu pai mentiu aqui, minha mãe mentiu ali, porque a gente sempre foi muito claro com ele, então essa relação é muito forte hoje, né? Foi uma construção. Nossa, isso é fundamental, né? É, Isso com fundamental. certeza. É uma outra crença muito forte, eu acho, que a gente tem, de que filhos de pais separados necessariamente vão ser adultos com problema, vão ser adultos... não, acho que quando não tem clareza. Isso, exatamente. Porque aí a angústia da incerteza é destruidora demais, né? Ou quando esse filho é usado também, né? Exatamente. Os pais como ferramenta de troca, moeda de troca, né? Que acontece muito, infelizmente. Muito. Não, isso é... Bom, quando a gente acaba um relacionamento, né? Essa coisa do carrinho que você falou, eu gostei muito, assim, porque eu acho que acontece muito. É muito difícil. Até pelas emoções que uma separação desencadeia, né? Como raiva, ressentimento, amargura, essa coisa de você culpar, isso acaba te deixando muito presa a essas histórias. Sim. Né? E, assim, eu lembro que eu levei alguns anos para conseguir me sentir
livre emocionalmente dessa minha história do passado, né? Você sentiu isso? Teve algum momento que você falou, eu preciso me livrar disso? Você se deu conta? Isso foi uma coisa que você estava presente? Foi um peso para você? Porque para mim era um peso, né? Foi assim, um carrinho que eu levei durante alguns anos, assim. E aí, quando eu consegui me libertar, e eu me libertei muito disso, através do perdão, né? Do perdão não só do meu ex-companheiro, das coisas que eu achava que ele tinha feito contra mim, né? Mas de mim pra mim mesma, assim, Sim. né? Quando eu falei, tá tudo bem esse casamento ter acabado, né? Você não é a pior mulher do mundo porque você não deu conta de manter um casamento, né? Quando eu também me perdoei, eu consegui me livrar, assim. Você acha que teve algum momento que você teve que lidar com isso, enfrentar isso? Foi uma dificuldade pra você? Foi logo no começo, assim que a gente se separou, né? Era muito forte, assim, tinha muita mágoa da minha parte, porque depois eu soube das dele. Na verdade, a maior mágoa dele era a separação, porque até então ele acreditava que estava tudo bem, ele não achava que a gente ia se separar. Ele achava assim que a gente tinha problemas, mas que não era o suficiente para separar. Então foi um grande baque a separação para ele e essa era a maior cobrança. Mas por quê? Exatamente quando eu descobri onde eu tinha errado. Eu não falava. E ao não falar, o que estava me incomodando, o que estava me deixando triste, eu não dei a ele a chance de se rever, de mudar, de fazer diferente. E essa foi uma grande parte minha. Mas eu digo assim que eu tinha muita raiva, muita mágoa, no sentido de que assim, só depois que terminou, né, que ele conseguiu demonstrar o que sentia, e aí isso me deixava mais assim, por que não foi antes? Sabe aquela coisa de, por que foi assim? Por que você teve que fazer isso? Quer dizer, você fica remoendo aquilo e fica virando um bolo no estômago, um sufoco na alma, né? Então... A gente acredita que perdoar é concordar com o que o outro fez. Sim. Né? É admitir, tipo, não, se eu perdoar eu vou dar razão. Sim. Né? E não tem nada a ver. Não, o perdão é quando você entende que você fez tudo que você sabia fazer naquele momento, né? Tudo, assim, os dois deram o melhor. E o melhor que conseguiram, o melhor que sabiam fazer, né? E quando você entende isso, fica muito mais fácil. Não, e assim, vai, né? Seja feliz, isso, porque assim eu posso ser feliz também, né? Essa história. Exatamente. Não fica ali agarrado àquelas emoções tóxicas, né? Que vão intoxicar você e vão intoxicar todas as suas relações futuras. Envenenam tudo. É incrível. Tem uma frase da Oprah, sabe a Oprah Winfrey? Sei. Que ela fala o seguinte, que perdoar é abrir mão de expectativas, de coisas que você gostaria que fossem diferentes se não foram. Exatamente. Então, assim, é como se você ficasse agarrado àquilo que você queria que tivesse sido diferente e não foi. Né? Então, quando você perdoa, você simplesmente abre mão daquilo. Sim. Só não foi, tá tudo bem, né? E não foi porque o outro também não conseguiu ser, né? Por mais que seja difícil racionalmente você entender, não tem que ficar no racional. O perdão é além do racional, né? O perdão é um entendimento que eu acho que toca na alma, né? No coração, assim. Você não tem que ficar tentando encaixar os fatos mas ele disse, mas ele fez, mas ok, né? Nossa, enquanto você fica aí, é muito complicado. Muito complicado. Mas assim, é muito latente isso, nas pessoas que estão ainda tentando superar uma separação. Né? E o que eu vejo é que as que mais têm dificuldade as que mais resistem. Sim. Nessa questão. E porque esse carrinho de tralha que eu digo é assim, imagina você carregando um carrinho cheio de lixo mesmo. Lixo fede, lixo pesa, lixo contamina, envenena. É lixo emocional. E às vezes a gente não se dá conta do quanto o outro, de uma forma consciente ou inconscientemente, percebe isso. Então a gente não entende assim, mas eu tô separada há 8 anos e começo a me relacionar e não dá certo. Bom, mas quanto o outro tá sentindo? Esse mau cheiro que você tá carregando, esse peso que você tá carregando. Ele pode até não saber explicar. Ele diz assim, você é bacana, mas não é isso que eu tô querendo, né? Sabe? Fica aquelas explicaçõezinhas vazias. Mas no fundo, assim, eu não tô dizendo que depois que você se livra disso, o mundo inteiro quer se relacionar com você porque você tá cheirosinha, né? Mas você tá bem resolvida. Exatamente. E aí você pode, enfim, reconhecer a pessoa certa, aquela com quem que tem a ver com você, que tá em sintonia, né? E não fica... Porque muitas vezes quando a gente tá nessa também da mágoa, da dor, do ressentimento,
Nossa, a gente faz tanta aposta errada, né? E fica se relacionando com um outro e com um outro, e assim, tudo errado, tudo confuso, nada a ver. Quando termina, você fala assim, meu Deus, como que eu pude me relacionar com essa pessoa? Você fala, meu Deus, mas não tem nada a ver Nada comigo. a ver comigo, quer dizer, mas tem a ver com o lixo que você tá carregando, né? Exatamente. Então... Esse eu acho que é um dos grandes mitos que eu tento desmistificar dentro do programa, né? Que a gente tem a tendência a acreditar que só um amor por outro, né? Ah, não, dor de cotovelo, pra curar uma dor de cotovelo é só com o outro. E pode ser uma grande armadilha. Exatamente. Né? Porque a tendência que você se relacionar logo na sequência que você ainda tá fragilizada é que você faça escolhas pelos motivos errados. Porque você está carente afetivamente, porque você quer se vingar de outra pessoa, porque você quer provar para você mesma que você pode... Ou seja, só pelo leque de motivos errados, né? E não pelos certos. E aí você está tão vulnerável, e aí o fim dessa relação pode causar um estrago maior que da relação anterior. Exatamente. Mas é muito fácil a gente cair nessa armadilha. Muito fácil. Muito fácil. E tem outra coisa... E aí vai ter que se perdoar por isso também. Né? Porque, nossa, eu fiz algumas escolhas absurdas por conta dessa dor, por conta dessa tralha, e que foi difícil muito perdoar mesmo, me perdoar. E aí tem uma questão que entra aí, hoje até que eu acho que essa relação mudou um pouco, mas eu acho que a nossa geração saía de casa quando casava. Então você cresce, mora a vida inteira com seus pais, e aí você casa, passa a morar com teu marido. E aí, às vezes, depois de 10, 15, 20 anos, você separa. E aí, você nunca viveu sozinha a sua vida. Exatamente. Né? E aí, você simplesmente não consegue ficar sozinha. E não consegue imaginar como é essa vida, né? Exatamente. Você é tão dependente emocionalmente de todas essas figuras que transitaram na tua vida que você fala, caraca, e agora? E aí, você logo já entra em outro relacionamento. Sim. Né? Então, mais um motivo, assim, que as pessoas pra tapar buraco, pra tapar buraco, né? No momento que era pra você... Não, peraí, agora eu vou me curar, né? Vou tratar das minhas feridinhas aqui, ficar inteira de novo e aí sim, me colocar no mundo, né? Que é o que a gente, né, que no meu programa das divas eu chamo muito isso, eu trago muito isso assim pra quem é você, quais são as suas competências, as suas habilidades no sentido assim de estar sozinha e bem e feliz, porque você se reconhece, porque você se respeita, porque você consegue planejar uma vida, ter uma rotina onde é a sua história, que não necessariamente precisa estar com o outro, né? Precisa estar com alguém como muleta, como o outro vem realmente acrescentar e não, digamos assim, apoiar, porque se ele não estiver ali você cai, né? E isso faz muita diferença. Muita diferença. Ai, tá tão lindo esse papo. Porque quando a gente fala de dor, de tristeza, de ferida, mas mostra uma possibilidade de transformação, né? E de meu Deus, assim, às vezes a gente brinca, eu falo com o Rodrigo, assim, se a gente soubesse que ia ser tão bom e que a gente ia encontrar um amor tão legal e que a gente tem uma relação tão incrível, a gente não tinha sofrido tanto, né? E não tinha até nem magoado tanto o outro quando trazia essa dor à tona, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, se todo mundo soubesse que o segundo casamento pode ser tão melhor que o primeiro, ninguém tinha tanto medo de tentar ser feliz de novo, né? E outra coisa, né, Alice, se a gente conseguisse aceitar um pouco mais o fluxo da vida, né? Aceitar os sinais, exatamente, porque eu tenho um artigo até que o pessoal sempre gosta quando eu coloco que tá doendo, então solta, porque é isso, a dor é o apego ao que não aconteceu como a gente gostaria, como você falou, né? Então, quanto mais a gente aperta isso, mais dói. E aí é a não aceitação. E é incrível, assim, dentro do programa, eu separei agora, eu vejo mulheres, assim, que 10 anos depois que separaram, 5, 6 anos, ainda estão apegadas na história. Você pensa, você ficar 10 anos sofrendo por causa dessa história do passado, agarrada nisso, resistindo. Porque também tem uma coisa, né, Lia? Acontece às vezes com algumas mulheres delas se separarem e acreditarem piamente que aquele era o homem da vida delas e que ainda ama, que não, mas por mais que ele tenha feito isso, eu ainda amo. Isso também é uma crença, meu Deus, não existe amor que não seja na prática, isso é crença. Quando a pessoa fala, eu amo uma pessoa há 5 anos, mas eu não me relaciono com ela. Não ama, a gente só sabe, o amor é prática, amor é atitude, amor é dia a dia. Não existe isso de você achar, né? Ideal, né? Exatamente, um pensamento, exatamente. No último módulo do programa a gente trabalha só relacionamento, né?
como que você se prepara de novo para se sentir inteira, assim, como que você cura essas feridas, como que você se abre para o mundo de novo inteira, né? Que é isso que você falou que você conseguiu, assim, no longo da tua jornada. E aí eu falo, você realmente acredita que no mundo de 7 bilhões de pessoas existe só uma que vai te fazer feliz? Exatamente. Você realmente acredita nisso? É afunilar demais, né? Não, é você botar a responsabilidade da sua felicidade na mão de uma pessoa. Não, e se sabotar sistematicamente, né? É ficar dizendo o quanto não vai dar certo com o outro, o quanto não é possível, E isso, assim, também uma coisa muito importante, muito, que fez toda a diferença pra mim. Eu diria até que tiveram algumas perguntas, assim, que me fizeram acorda, pelo amor de Deus, que foi nesse processo, né? Que foi assim, eu me lembro de uma sessão de terapia que eu falei, reclamei, acusei. E no final a minha terapeuta falou assim, acabou? E eu disse, acabei. Até estranhei, né, a pergunta dela. Ela falou assim, você tá tentando enganar quem? Eu ou você? Eu disse, não tô tentando enganar, é verdade. Ela disse assim, então tá, se é verdade tudo isso que você tá dizendo, por que você ainda tá presa nessa história? Porque se eu tô falando tudo que tem de ruim, que me magoa, que não sei o quê, solta, né? Sai disso. E aí foi quando eu me dei conta do quanto eu também tinha uma crença de que mulher é vítima. De que os homens fazem as mulheres sofrer. De que os homens não prestam. Então, se os homens não prestam, e essa era a minha crença, eu era uma mera vítima. Ele tá sendo... uma pobre coitadinha que caiu no conto do monstro. E assim, quando você se liga que não é isso e que você só vive uma situação que você permite, que o outro só faz com você o que você deixa, porque você não se impõe, porque você não se posiciona, porque você não fala, porque você não sabe qual é o seu lugar, porque você não se reconhece, porque você tem medo de não ser amada, tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonada, ou seja, tudo isso faz um pacote em que você é a pobre coitadinha. E aí não vai funcionar mesmo, né? Porque assim, qual autonomia uma pobre coitadinha tem sobre sua própria história? Nenhuma. A vítima é refém, ela fica presa, algemada na torre, como a Rapunzel, né? Então, a gente tem que escolher do que a gente vai se alimentar, porque a vítima ela se alimenta do sofrimento que ela gera. Exatamente. E tem gente que vive anos se alimentando do próprio sofrimento. Né? Exatamente. Então, é uma escolha, a gente pode escolher. Oli, eu vou te dizer, em 2007... eu fiz uma tatuagem aqui atrás do pescoço, que é uma fada. E essa tatuagem tem um significado muito forte no meu processo. Porque assim, eu comecei a entender que dentro da gente, dentro de toda mulher, tem uma bruxa e tem uma fada. Bem naquele conto da Cinderela, da gata borralheira, sabe? Eu gosto muito desse conto porque ele mostra assim, o quanto ela era uma coitadinha, vitimizada, a madrasta maltratava, as irmãs maltratavam, o pai isso, e que um dia apareceu a fada madrinha e transformou tudo que ela tinha de, sabe, a abóbora em carruagem, o vestido velho num vestido lindo, a sandália esgarçada num sapatinho de cristal. Ou seja, foi uma transformação do que tinha aparentemente de ruim em algo bom. E ela se permitiu sair lá do porão, né, e ir pro baile, e conhecer o príncipe. Quer dizer, ela deu um passo, ela teve que agir, ela teve que sair dali. E foi no momento em que ela saiu, porque ela ouviu a fada madrinha. E eu acho que a gente tem essa voz muito. A bruxa tentando acabar com a gente, dizendo, olha o lixo que você é, olha que você fez tudo de errado e tal. E a fada madrinha que tem essa capacidade de ver o que pode ser positivo no aparentemente negativo, sabe? Essa capacidade de transformação. Então eu tatuei essa fada, assim, eu vou sempre ouvir a minha fada, porque eu posso transformar uma situação difícil numa oportunidade incrível de conhecer o amor da minha vida, de ser feliz no amor, de recomeçar. Aceitar, não resistir, exatamente, né, às coisas que acontecem. E é uma escolha que a gente faz a todo momento, né? Quem você quer alimentar? Exatamente. Sua fada ou sua bruxa? Exatamente. Quem você quer fortalecer nessa história? É isso mesmo. É uma escolha. Acho que toda a história de casamento, separação, ela tem uma estrutura que é tanto quanto comum a todo mundo. Ou seja, a gente dá um passo em relação a morar com alguém, a viver com alguém, a se casar com alguém, a ter filhos com alguém, se é o caso, né? Mas porque a gente quer que dê certo, porque a gente quer ser feliz e porque a gente acredita que existe uma possibilidade de que isso aconteça.
E quando a gente vai se separar, por mais que a gente queira, tem os casos em que a pessoa não quer, mas mesmo querendo, não é fácil, é muito doloroso, e por isso vem essa série de dúvidas, de medos e de incertezas, como você falou. Então, assim, eu também, quando eu decidi fazer isso, quando eu decidi morar com ele, decidi ter um filho com ele, eu queria muito que desse certo. E eu apostava nisso. E só que eu levei todas as crenças que eu tinha sobre casamento, todas as crenças que eu tinha sobre o que é o amor, o que é um relacionamento, o que é felicidade no casamento. E, obviamente, que ele também trouxe as dele. E eu diria assim, que quando eu comecei a perceber que não estava funcionando como eu achava que tinha que funcionar, eu comecei a me frustrar, e me frustrar, e me frustrar. Então, eu também acho que um casamento, quando ele acaba, eu tô falando de um casamento que termina, né? Ele tem duas fases. A fase em que você começa querendo que dê certo, até o momento em que você está disposta a fazer dar certo, e a partir do momento em que você pensa, não aguento mais, não sei mais, desisto. E aí, dali até a separação, cada um leva um tempo. Tem gente, inclusive, que nunca se separa, mas está nessa fase de desistir, nenhum dos dois faz nada para salvar, não conversam sobre, mas continuam juntos. Mas considerando quem em algum momento fala, não quero mais isso para mim, vou me separar. Então, assim, tudo isso pode ser muito cheio de dor, de ofensas, de mágoas, de ressentimentos, ou não, mas enfim, a separação em si, ela traz à tona todas essas frustrações. E quando isso, né, como uma panela de pressão explode... Exatamente, é o que eu falo, assim, a gente vive numa sociedade onde o fim de um casamento é só uma outra palavra para fracasso. Né? Então, exatamente. A gente se depara com um fracasso muito grande. Sim. Né? E as mulheres, os homens também, mas a gente é preparada a vida inteira para casar. Sim, né? E fracassa no maior papel, sonho, né? No maior nossa sonho. Vida, né? Que é encontrar o nosso príncipe encantado, porque a gente cresce escutando as histórias, né? Que um dia a gente vai encontrar um príncipe encantado e vai ser feliz para sempre. Né? E aí quando aquilo não dá certo para você, você fala, o que tem de errado com isso? Sim, né? Como eu sou incompetente, né? Como foi que eu não consegui? E isso pode te desencadear uma série de frustrações, de angústias, de traumas mesmo, né? Para você se recuperar. E se você tivesse que falar uma coisa para alguém que está assistindo essa entrevista e está passando por um processo de separação, ou já passou e ainda se sente muito amarrado a essa história e não consegue dar continuidade à sua vida, né? Uma coisa assim, o que você poderia falar? Eu vou fazer uma metáfora ali. Eu vou dizer assim, ó, que a vida da gente, ela é como uma estrada em que a gente está viajando e experimentando várias situações. E como em toda estrada, existem alguns túneis no caminho. E quando a gente entra no túnel, alguns são rapidinhos, curtinhos, então você entra e nem fica muito escuro, você já sai. Mas existem alguns bem longos. Então, às vezes, você entra no túnel e fica tudo muito escuro. Você tá de óculos escuros, você tem que tirar o óculos, você fica forçando a vista para ver, e aí você não consegue ver nada, você tenta recursos, né, do seu veículo para iluminar um pouco e tal. E aí você fica se perguntando, mas não vai acabar, não vai passar, e dá até um sentimento ruim, claustrofóbico, né? Então, quando a gente está passando por uma separação, é como tá passando por um longo túnel. Tá tudo muito escuro, a gente não consegue ver a luz do outro lado, ou seja, a gente não tem noção de quanto tempo ainda falta para terminar, mas só tem um jeito de aparecer a luz de novo, é não parar no meio do caminho, é não ficar presa dentro do túnel, porque se a gente para, a escuridão vai ser para sempre. Mas se a gente continua, uma hora a luz vai aparecer e a gente vai sair desse túnel e vai ver a luz de novo e vai ser feliz de novo. E assim, não é à toa que os túneis existem. Eles, né, em geral, um túnel, ele tá passando por... Tá te abrindo caminho por uma montanha. Quer dizer, se ele não tivesse ali, você teria que dar uma volta imensa e subir a montanha. Exatamente. O túnel, por mais medo que ele te dê, por mais escuro que ele seja, ele tá te levando para um outro lado que talvez você não conseguiria chegar se não fosse o túnel. Então, tentar ressignificar toda essa dor, ressignificar toda essa dificuldade e saber que se você não parar, se você continuar e acreditar que lá na frente vai ter luz e você vai chegar lá. Lindo. Obrigada. Nada. Adorei. Obrigada. Lindo, lindo, lindo.